Olá, famílias, tudo bem? Então, você sabe como lidar com o estresse de ser um cuidador familiar de um paciente com doença de Alzheimer? Então, fica aqui comigo, que é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Olá! Eu me chamo Marcela Pratoggi, sou médica neurologista há mais de 10 anos e gostaria de te dar as boas-vindas aqui ao meu canal. Bem, semana passada eu publiquei no Facebook e no Instagram um post falando sobre alguns sinais de alerta sobre o estresse do cuidador do paciente com doença de Alzheimer. E muitos familiares postaram comentários dizendo que se identificavam com todos aqueles sinais de alerta, né? Ou seja, que estavam profundamente estressados com a situação que estavam vivendo. Então, eu prometi a eles que faria esse vídeo para tentar ajudar com algumas dicas para lidar com algumas situações, tá? E é por isso que a gente está aqui hoje. Então, vamos lá? Bem, cuidar de um familiar com doença de Alzheimer não é uma tarefa fácil, né? E o que a gente vê geralmente é que um único familiar assume essa função. Geralmente esse familiar acaba abrindo mão do seu emprego, né, da sua atividade laborativa para se dedicar à prestação de cuidados, acaba com o tempo abrindo mão dos seus hobbies, das atividades que gostava de fazer e acaba até se afastando dos amigos, né, e ficando cada vez mais isolado. Então, se você se encaixa nesse perfil, se você se identificou com uma dessas coisas que eu falei, deixe por favor seu comentário aqui embaixo, tudo bem? Cuidar de um paciente com demência é física e emocionalmente desgastante. O cuidador familiar, ele além de se dedicar ao paciente durante o dia, né, com toda a supervisão, com todos os cuidados, ele costuma dormir mal, principalmente se o paciente costuma perambular durante a noite, se apresenta delírios, né, quer sair de casa. Então, essa situação continuamente acaba por gerar um estresse, né, muito grande, porque o cuidador ele passa praticamente a viver 24 horas em função daquela pessoa. E além do estresse, em alguns casos pode gerar até depressão. E quais são os sinais de estresse no cuidador? O que deve chamar a atenção desse cuidador que identifica ele como um portador desse estresse, né? Dessa tensão? Os principais sinais de alerta geralmente são falta de concentração, isolamento social, né? O cuidador ele passa a se afastar dos amigos e dos próprios familiares, ficando cada vez mais recluso, perda do interesse em atividades que antes gostava de fazer e agora não sente mais essa vontade, né, essa iniciativa, ansiedade de pensar que amanhã é mais um dia em que ele vai vivenciar toda aquela rotina de novo, né? Então, ansiedade por ter que lidar com mais um dia daquela rotina pesada de cuidados e exaustão, né? Exaustão física, exaustão mental, com a sensação de que ele não vai conseguir dar conta de realizar todas aquelas tarefas que ele deveria realizar durante o dia. E o que eu vejo com muita frequência é que o cuidador familiar ele acaba abrindo mão da sua vida para vivenciar aquela doença, né? Ele acaba abrindo mão de tudo que ele gostava de fazer, de toda a rotina dele, para se dedicar exclusivamente ao seu ente querido, né? Ao paciente portador da doença. E isso gera todo esse estresse que a gente viu, podendo inclusive levar à depressão, né? Portanto, assim, é fundamental que o cuidador, desde o início, ele tenha um pouco de preocupação de cuidar de si próprio. E ele pode, inclusive, se questionar, né? Se achar egoísta de estar querendo
cuidar dele, né? Enquanto o familiar precisa muito mais, né? Mas isso não é um sentimento egoísta, né? Queria deixar isso muito bem claro, né? Que o cuidador familiar, cuidar de si próprio, está longe de ser um sentimento egoísta, né? Se você tem esse pensamento, afasta isso da sua cabeça, de que é egoísmo você querer cuidar de você. Porque é fundamental que para a gente ter uma boa qualidade de cuidados prestados, né, a gente tenha também um cuidador saudável, tá? Então, para você fazer o seu trabalho, né, se dedicar da melhor forma possível aos cuidados, é importante que você também cuide de você e cuide da sua saúde, tá certo? Então vamos lá. A primeira coisa que você deve fazer, a partir do momento que você assume essa função de cuidar daquele familiar com qualquer forma de demência, é fundamental que você procure aprender sobre a doença, que você procure se informar, tá? E aprender a lidar com todas as situações que podem ocorrer ao longo de todas as fases dela. Por quê? Por exemplo, é muito comum que o paciente com doença de Alzheimer, ele tenha alterações comportamentais, né? Inclusive com agressividade. Se você não souber que aquela agressividade é uma reação da doença, é algo involuntário, que não é direcionado a você, e não souber como agir e reagir nessa situação, isso pode te gerar uma tensão muito grande, ao ponto de você acabar gritando com o paciente, né? E muitas vezes, em determinados momentos, até partir para uma agressão física. E isso acaba gerando um estresse muito grande e um sentimento de culpa maior ainda. E acaba prejudicando essa relação familiar. Então, o que você deve fazer? Primeiro, não se culpar, né? Todo ser humano tem limites, né? Faz parte da natureza humana. Não adianta você ficar carregando o sentimento de culpa se gritou com seu familiar, enfim. O que você tem que fazer é buscar informação, é buscar se informar sobre a doença, é buscar aprender a lidar com todas as possíveis dificuldades que vão surgir ao longo desse processo, tá certo? Então, essa é a primeira dica que eu dou para você evitar alguns estresses desnecessários. Bem, a segunda dica é você reconhecer os seus próprios limites, saber compreender muito bem o que você pode e consegue fazer e o que você não consegue fazer, o que não está ao seu alcance, né? E com isso definir metas mais realistas e definir também prioridades. Não adianta querer você ser o super-herói e sair fazendo tudo sozinho, coisas inclusive que você sabe que não pode dar conta, tá? Então, sim, tente buscar ajuda, né? De um familiar, de amigos, eventualmente de um cuidador profissional, pelo menos para alguns períodos. Enfim, saber reconhecer os seus limites, saber reconhecer o que você pode, o que você não pode fazer, o que você dá conta, o que você não dá conta, né? Ao invés de querer fazer tudo e se atropelar, né? Buscar prioridades, né? Você priorizar determinadas tarefas que são mais importantes, às vezes é muito mais produtivo do que você querer fazer tudo e não fazer nada direito, não é mesmo? Bem, terceira dica arrume um tempo para si próprio. Eu sei que você vai me dizer que não tem tempo, né? Que você cuida do seu familiar sozinho, que você não tem ajuda de ninguém. Como eu já disse, a gente vê muito isso. Um único familiar assumindo toda essa função e realmente tendo que abrir mão da sua própria vida. Então, eu já sei que você vai me dizer isso. Mas você precisa arrumar um tempo para você. A gente já viu que isso é fundamental para a gente manter a qualidade dos cuidados e manter a sua saúde mental para evitar o estresse e uma possível depressão,
que ocorre na grande maioria das vezes, tá? Então, sim, você vai precisar arrumar um tempo para você. E como é que você vai fazer isso? Bem, você vai procurar a ajuda de um outro familiar, né? Pedir para um outro familiar te ajudar, um amigo, um vizinho, né? Um cuidador profissional, pelo menos um dia e uma noite na semana. Sim, pelo menos um dia e uma noite na semana você precisa dessa fuga mental, sabe? De dedicar esse tempo a você. Isso é extremamente importante para a sua saúde mental, tá? E como eu já falei, isso não é egoísmo, tudo bem? E tudo bem, você pode falar para mim, mas ele não fica com ninguém, só fica comigo, não aceita ficar com ninguém. Ele vai se habituar, né? Muitas vezes o paciente resiste a ficar com um desconhecido ou uma pessoa que não seja aquele familiar que está ali diariamente, mas é muito importante que ele já se habitue desde cedo, porque é muito provável que numa fase mais avançada da doença você vai precisar de alguém para te ajudar, né? Porque você não vai ter como ficar 24 horas por dia ao lado da pessoa, né? Então é importante que o paciente já vá se habituando a ser cuidado por outras pessoas. Uma outra coisa que você pode se questionar é o seguinte: mas ninguém vai fazer tão bem, ninguém vai cuidar tão bem do jeito que eu cuido. Sim, provavelmente se você ama, né, aquele familiar, ninguém vai fazer tão bem como você, tá? E aí eu te falo duas coisas. Primeiro, para de se exigir tanto, tá? Segundo, se você não tiver alguém para te ajudar e se você não abandonar esse sentimento de culpa, né, e de que só você tem que fazer tudo, isso vai acabar te prejudicando lá na frente, tá certo? Então sim, pode ser que aquela pessoa que vai cuidar aquelas horinhas não faça as coisas do jeito que você faça, do jeito que você gostaria, mas isso é importante para que você mantenha a sua saúde mental e que você mantenha uma excelente qualidade de cuidados, tá? Porque, como a gente sabe, a doença de Alzheimer, ela não dura alguns meses, né? É uma doença que dura anos, né? Tem uma média de duração de 10 anos, podendo chegar até 20 anos. E com o tempo, a dificuldade ela tende a piorar, né? O paciente ele vai se tornando cada vez mais dependente, né? Diferente de uma criança que cresce, que nasce completamente dependente e ao longo do tempo vai se tornando independente. Na doença de Alzheimer a gente vê justamente o contrário, né? É um paciente que começa com aquele esquecimento e vão surgindo os outros sintomas, as outras deteriorações cognitivas, e ele vai se tornando cada vez mais dependente de cuidados. E isso dura anos, né? E você precisa estar bem emocionalmente para você poder suportar de forma saudável esses anos, tá? E você poder realmente cuidar dele da melhor forma possível, porque eu tenho certeza que é isso que você quer. Bem, quarta dica, né? O que você vai fazer nesse tempo livre que você tirou para você? Você não vai à farmácia, você não vai ao mercado, você não vai fazer nada disso. Você vai usar esse tempo para você, tudo bem? Você vai fazer alguma atividade que lhe dê prazer, você vai mudar de ambiente, sair de casa, tomar um ar fresco, encontrar com pessoas, conversar sobre outros assuntos, não vai falar de doença, tá? Vai evitar pensar em preocupações, tá? Você vai tentar distrair a sua cabeça, tá bem? Alguma atividade de lazer, fazer um esporte, né? Uma atividade física que te coloque em contato com outras pessoas, vai fazer bem para a sua saúde mental, vai fazer bem para a sua saúde física, tá? Então, usar esse tempo para se dedicar a você, tá? Isso é super importante, mais uma vez, isso não é egoísmo,
tá? Isso é importante para você, isso é importante para o seu familiar. E por último, e talvez a dica mais importante, na verdade, tá? Não valorize as críticas, tá certo? Não fica pensando no que os outros vão dizer, no que os outros familiares vão pensar, no que podem achar de alguma coisa que você faça, tá? Não valorize essas críticas, tá? Não fica alimentando o sentimento de culpa. Lembre-se sempre que você é um ser humano e que você está nessa missão fazendo o melhor que você pode, que você está dando o seu melhor, tá bem? Mantenha sempre esse pensamento na sua cabeça, tá bom? Bem, e agora eu gostaria que você compartilhasse aqui embaixo para mim nos comentários o que você achou desse vídeo, tá bem? Eu vou fazer o possível para ler e responder o maior número possível de comentários, tá certo? E se você se identificou com o que eu falei, não esquece de compartilhar esse vídeo com outras pessoas e de se inscrever no meu canal do YouTube e na minha página do Facebook e me seguir lá no Instagram, tá certo? Eu vou estar sempre postando muita informação para você, tudo bem? Então é isso, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.